Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos à primeira catequese aqui do canal, onde iremos abordar o batismo e a crisma, que são os dois primeiros sacramentos fundamentais para a vida cristã. E bom, vamos começar? Vamos começar primeiramente com uma oração inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom, gostaria de começar, obviamente, pelo batismo. Então, vamos lá. Vou deixar a imagenzinha aqui, ó. Bom, primeiramente, de onde vem essa ideia de ser batizado? O próprio Cristo vai dar exemplo disso, pois ele mesmo vai ser batizado. Agora, para que serve o batismo? Jesus não precisava do batismo, ele fez aquilo para dar o exemplo. Entendeu? Igual quando o pai come brócolis pro filho comer, entendeu? Ele está dando o exemplo, entendeu? Agora, para que serve o batismo? O próprio Jesus irá responder isso. No Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 5, onde ele tem aquela conversa com Nicodemos, ele vai dizer: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o batismo, ele é um renascimento. Isso nós podemos checar no próprio Código de Direito Canônico da Igreja. Aqui, no cânon 849, dirá o seguinte: o batismo porta dos sacramentos, porque você não consegue receber nenhum outro sacramento sem ter passado antes pelo batismo. Necessário de fato, ou pelo menos em desejo para a salvação. Ou seja, aqui mesmo, Jesus disse que ninguém irá herdar o reino de Deus se não ser pela água e pelo Espírito. E isso será reforçado em Marcos capítulo 16, versículo 16, onde diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, aqui deixa claro que é necessário de fato, ou seja, recebendo o batismo, ou pelo menos em desejo para a salvação. Ou seja, Deus, ele é misericordioso, ele não é cruel, ou seja, você não conseguiu receber o batismo, você vai para o fogo do inferno. Não, ele deixa que, se você não teve a oportunidade de ser batizado, porém você tinha essa vontade dentro de você, conta com um batismo, entendeu? Não use isso como desculpa. Tenho vontade de ser batizado, mas quando Deus quiser. Não, você tem que buscar o batismo o quanto antes, meu filho. Aquele que crer e for batizado será salvo, não entrará no reino de Deus se não nascer primeiro da água e do Espírito. Então, pare de moleza. Porém, caso você não tenha conseguido e morreu, relaxe, se você tinha vontade de ser batizado, tá tudo tranquilo. Pelo qual os homens são libertados dos pecados. E a gente vai ver isso biblicamente também. Se regeneram como filhos de Deus e, configurados com Cristo por um caráter indelével, se incorporam à igreja, só se confere validamente pela ablução de água verdadeira com a devida forma verbal. Ou seja, qual é a forma verbal, ou melhor, a fórmula, né? Jesus irá dizer essa fórmula no final do Evangelho de Mateus, por exemplo. No capítulo 28, no versículo 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. Eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Ou seja, a gente ainda vai entrar mais nesse aspecto de que o batismo é um só. Ou seja, se você foi batizado mesmo numa igreja evangélica, por exemplo, a igreja católica não vai ter problema com isso, desde que a fórmula tenha sido correta. Crendo em Deus e Cristo como Filho de Deus e Deus também em si, e você usar um chuchuzinho de água, entendeu? Pegar um algodãozinho molhado, mas você falar, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá batizado. E não existe esse negócio de batizar de novo, não existe. Se você tá batizado, você tá batizado. É um só batismo, uma só fé. Na própria carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 5, vai estar dizendo isso. São Paulo vai dizer claramente: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que opera em todos e está em todos. Ou seja, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está batizado. Não existe esse negócio de rebatizar. Você foi batizado na igreja católica, se você é evangélico e você foi batizado de novo, isso não faz o menor sentido. Então, se você está batizado, você está batizado. Não tem o que fazer. Ah, mas eu fui batizado em tal igreja lá nos fins do mundo. Foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Foi a fórmula certa? Ah, mas fui batizado na jarrinha, no algodão. Não importa. Tem água, tem fórmula. Está em Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Está aí. Está batizado, não tem conversa. Não existe rebatismo. É um só batismo, uma só fé e uma só igreja, entendeu? A católica. Mas isso vai ficar para outra catequese, Agora, tá bom, Jesus fala que quem não nascer da água e do Espírito não vai herdar o reino dos céus. Em Marcos 16 vai dizer que quem crer e for batizado será salvo. Ok, tá bom, entendi. Mas por que tem que ser batizado? Bom, eu li o resuminho aqui no Código de Direito Canônico, porém, eu vou mostrar na escritura também. Primeira coisa muito importante que o batismo faz, que já falei com o Código de Direito Canônico, remissão dos pecados. Ele limpa os seus pecados. Vamos para a Bíblia. Atos, capítulo 2, versículo 38. Pedro disse-lhes, Pedro em primeiro papo, fazei penitência, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis então o dom do Espírito Santo. Depois a gente vai falar sobre os dons do Espírito Santo, como receber o Espírito Santo, só que aí já fica para crisma. Vamos focar no batismo por enquanto. Pedro vai dizer aqui, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, retirada dos pecados, limpeza dos pecados. Entendeu? Ou seja, a primeira coisa que você já tem que entender, por que é tão necessário você ser batizado? Porque é o batismo que te limpa dos pecados. Todo pecado original, aquele que se herda de Adão e Eva, ele é limpo no batismo. O batismo tem a remissão dos pecados. Deu para entender? Que bom. Mas como funciona essa remissão dos pecados? Por que nós somos limpos do pecado através do batismo? Porque nós nascemos de novo através dele. Na própria conversa com Nicodemos, vamos voltar lá. Já no início da conversa, no capítulo 3 e no versículo 3 também, vai dizer, Jesus respondeu-lhe, em verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que nascer de novo. Guarda isso. Aí, Nicodemos disse-lhe, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e renascer? Pô, tio Nico, aí você tá de sacanagem. Aí Jesus continua, como a gente já leu. Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o batismo, por que ele é uma remissão dos pecados? Por que ele limpa os pecados? Porque você está nascendo de novo. Agora, para nascer de novo, é preciso morrer para o seu velho também, certo? E como assim? Você morre ao ser batizado? Você morre e nasce de novo? Como assim? Vamos explicar. Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículos 3 a 5, nós vamos ver o seguinte. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele, a fim de morrer para o pecado pelo batismo, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós vivamos uma vida nova. Porque se nos tornarmos um mesmo ser com ele, por uma morte semelhante à sua, o mesmo sucederá por uma ressurreição semelhante. Vocês entenderam isso?
Nós somos retirados do pecado, o batismo limpa nós do pecado, porque nós morremos com Cristo e nascemos de novo. Inclusive, não somente espiritualmente, nós morremos em Cristo e Cristo nos dá o batismo através de sua morte, mas como na própria morte de Cristo foi onde nasceu o batismo em Cristo realmente. Quando Jesus morre, é dito no Evangelho de João que saiu água e sangue de seu coração. Claro, tem uma explicação científica sobre isso, que é um derrame pericárdico ocasionado pela morte por asfixia na cruz. Contudo, o que isso significa? O sangue é a nova aliança de Cristo. Ele mesmo disse isso na ceia. Este é o meu sangue que será entregue por vós, sangue da nova e eterna aliança. E a água que sai do seu coração também, juntamente com o sangue, é o batismo. Vem juntamente com a nova aliança de Cristo, o batismo. E nesse batismo, com a morte de Cristo, nós morremos para nós mesmos e nascemos novamente em Cristo Jesus. E é por isso que, nascendo novamente, numa vida nova, nós não temos mais o pecado daquela vida antiga que morreu. Nós ressurgimos e somos novos em Cristo, sem pecado algum, a partir do momento que você é batizado. Lógico que depois de você batizado, você peca novamente. Aí, para isso, tem a confissão, que aparece também no final do Evangelho de João, né? Recebeis o Espírito Santo, aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles que vocês não perdoarem serão retidos. Mas isso também vou deixar para outra catequese, para aprofundar melhor, tá bom? Vamos até voltar no Código de Direito Canônico aqui, para ver se a gente abordou tudo mesmo. Sobre o batismo ainda, entendeu? A gente ainda vai falar da crisma. Cânon 849. Decora. O batismo, porta dos sacramentos, porque é a iniciação da vida cristã. Você está nascendo em Cristo. Ou seja, por isso que é a porta dos sacramentos. Como é que você vai comungar o corpo de Cristo se você nem mesmo entrou no corpo dele ainda? Inclusive, é outra passagem ótima para falar. Peraí, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele vai dizer no capítulo 12, versículo 13: com efeito, num mesmo Espírito fomos batizados todos nós, para sermos um só corpo, quer sejamos judeus ou gregos, servos ou livres, e todos temos bebidos de um só Espírito. Ou seja, primeiramente que todos nós somos chamados a sermos batizados, porque como diz em Marcos capítulo 16, versículo 16, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus mesmo também dizendo que aquele que não nascer da água e do Espírito não terá o reino de Deus. E por que isso? Porque além da remissão dos pecados que acontece por conta que nós morremos e ressurgimos, somos formados novamente, regenerados, como diz na carta a Tito, no capítulo 3, versículo 5, somos regenerados e nascemos de novo através da morte e ressurreição de Cristo. E nisso nós somos corpo de Cristo. Todo aquele que é batizado, ele se torna filho de Deus, porque se você não é batizado, você não é ainda filho de Deus. Vamos até abordar isso rapidinho. Voltando no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, vai dizer: mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. E lembrando que não é apenas crer, é crer e ser batizado. Ou seja, quando você é batizado, você se torna filho de Deus, e se tornando filho de Deus, você se torna participante do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Entendeu? Eu espero que sim. E toda essa ideia será reforçada no próprio catecismo da Igreja Católica. A gente deixou ele girado até agora, tadinho. O número 1997 vai dizer: a graça é uma participação na vida divina. Introduz-nos na intimidade da vida trinitária. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que Pai, Filho e Espírito Santo? Porque são um só Deus. Inclusive, não sei se eu vou abordar. Eu vou abordar isso daqui umas 2 catequeses, entendeu? Mas vocês vão ver a comprovação de que Deus é um e que esse um Deus é mais de uma pessoa. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, e somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continuando. Pelo batismo, o cristão tem parte na graça de Cristo, cabeça da igreja, porque Cristo é a cabeça do corpo e nós somos os membros. Isso está na própria Bíblia. Como filho adotivo, pode doravante chamar a Deus de Pai, em união com o Filho único. Recebe a vida do Espírito, que nele infunde a caridade e forma a igreja. Uma linguagem meio complicada, mas dá para entender. Em resumo, você se torna morrendo para si próprio e nascendo em Cristo através da água do batismo, que veio
através da própria crucificação de Cristo, quando jorra água e sangue do seu coração, você se torna também filho adotivo de Deus, sendo corpo de Cristo, que é filho de Deus. Ou seja, através de Cristo, nós podemos, através da crença e batismo em Deus, nos tornarmos filhos adotivos de Deus, em Cristo. Entendeu? Tudo acontece em Cristo. Sem Cristo, a gente não é nada. Vamos voltar para ver se está tudo aqui. Já decorou? Cano 849, isso mesmo. O batismo, porta dos sacramentos, porque é quando você nasce em Cristo, ou seja, é o início de tudo, é o seu nascimento em Cristo. Não tem como você receber o corpo de Cristo, ou você ser crismado, ou você se confessar, sendo que você ainda está em pecado. Como é que você vai se confessar para retirar os seus pecados se você ainda está com o pecado original em você? Não vai adiantar nada. Então, o batismo, porta dos sacramentos, início de tudo, necessário de fato, ou pelo menos em desejo para a salvação. Ou seja, se você não conseguiu ser batizado, mas você está desejando aquilo, você está tentando se batizar, e daí você morre. Você está no caminho para ser batizado, você está andando até a igreja para ser batizado, você não foi. Mas você tinha a intenção de ser batizado. Tá tudo certo, meu querido. Calma. Pelo qual os homens são libertados dos pecados. Isso a gente viu próprio Pedro falando em Atos dos Apóstolos, que através do batismo nós temos a remissão dos pecados, a retirada dos pecados. Se regeneram como filhos de Deus e, configurados com Cristo por um caráter indelével, se incorporam à igreja. Igreja é corpo de Cristo. Só se confere validamente pela ablução de água verdadeira com a devida forma verbal. Ou seja, por que água verdadeira? Porque Jesus mesmo disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Então, e precisa também, como o próprio Jesus disse no final do Evangelho de Mateus, que é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, você tem intenção de ser batizado? Certo. Você foi batizado? Beleza. Foi batizado na água? Aí sim, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aí tá tudo certo, meu amigo. E o que você ganha no batismo? Você se torna filho de Deus, você tem os seus pecados redimidos e você está limpo, purinho da vida. Oh, yeah. Só que agora eu quero fazer uma pergunta bem séria para você. Se nós somos salvos através do batismo, e sem batismo a gente não entra no reino de Deus, o próprio Jesus diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Certo? Beleza. E ele também vai dizer que aquele que crer e for batizado será salvo, em Marcos 16:16. Certo? Beleza. E é o batismo que remide os nossos pecados. Certo? Beleza. Então, meu amigo, por que tem gente que fala que não pode batizar criança? Você está literalmente, quando Jesus agora. E é por isso que em Mateus capítulo 19, versículo 14, vai ter aquela famosa frase: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Ou seja, só que quem é que recebe o reino de Deus? Quem for batizado na água e no Espírito, né? Então como é que você pode desobedecer o próprio Jesus quando ele diz: deixai vir a minhas criancinhas, porque dele é o reino de Deus? E quem é que tem o reino de Deus? Quem for batizado na água e no Espírito. Meu Deus! Se você deixa de batizar uma criança porque ela é criança, porque ela não tem o poder de escolher se quer ser batizada, meu amigo, por favor, você está literalmente impedindo a criança de ir a Cristo através do batismo, que é o método de limpeza dos pecados e de renovação. É o momento que você nasce em Deus. A criança, ela não vai ser corpo de Cristo até ela ser batizada. Ela não vai ser filha de Deus. Não vai, não é, porque você só se torna filho de Deus no batismo. Você só tem os pecados limpos no batismo. Você só se torna corpo de Cristo no batismo. Ou seja, se você impede uma criança de ser batizada, você está simplesmente falando: opa, você cresce. Ah, se você morrer antes de crescer, se lascou. Não, tá tudo errado. Tanto que na própria Bíblia você vai ver que famílias inteiras foram batizadas. Não foi só os adultos da família, não. A família inteira foi batizada. E eu duvido que em famílias inteiras não tinha nenhuma criança
nenhum bebê. Atos 16:31 vai dizer, eles responderam, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. E pregaram a palavra do Senhor a ele e a todos os que estavam em sua casa. Então, tomando cuidado deles, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as chagas, imediatamente foi batizado com toda a sua família. Feito isso, levou-os à sua casa, pôs-lhe à mesa e alegrou-se com toda a sua família por ter crido em Deus. Creu em Deus e toda a sua família foi batizada. Não foi só ele que tinha crido em Deus, foi toda a sua família. Na primeira carta aos Coríntios, de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 mesmo, no versículo 16, vai dizer, batizei também a família de Estéfanas, de resto não sei se batizei mais alguém, batizei também a família de Estéfanas, ou seja, famílias inteiras foram batizadas. Você acha mesmo que dentre essas famílias inteiras não tinha uma criança? Nós vamos ver isso no próprio discurso de Pedro que a gente leu em Atos capítulo 2, versículo 38. No versículo 39 vai ter esse cumprimento. Vamos ler desde o início. Pedro disse-lhes, fazei penitência e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis então o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós e para os vossos filhos, para todos que estão longe e para quantos o nosso Deus chamar a si. Ou seja, é para vós e para os vossos filhos, famílias inteiras foram batizadas. Inclusive, o próprio batismo ele é comparado com a circuncisão, que era cortar a fímea. Ou seja, essa própria iniciação cristã é comparada com a iniciação judaica, que são feitas em crianças, a circuncisão e o batismo. Vou até pegar aqui. O próprio São Paulo vai fazer essa comparação entre a circuncisão e o batismo na carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 10 e 11, se eu não me engano. Vamos ver. Vamos começar pelo versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Cristo. E vós estáis cheios de graça e de ciência nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Também nele estáis circuncidados, com uma circuncisão não feita por mão de homem, mas que consiste no despojo do corpo da carne, isto é, na circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados para o pecado, com ele no batismo, com ele também ressuscitastes para a vida da graça. É o que a gente acabou de falar, mediante a fé na ação de Deus que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, a circuncisão ela é aqui comparada, colocada que nós não fomos circuncidados por mão de homens, como acontecia, tesoura afimou, mas a gente foi circuncidado através do batismo, onde nós morremos para o pecado, por isso temos a remissão dos pecados, e renascemos, ressuscitamos para Cristo. Então, tá aqui, mano, tá aqui. Voltando aqui no tempo rapidão, só para falar mais uma coisa sobre o batismo infantil. Na própria história, na tradição apostólica, Irineu de Lyon, esse homem maravilhoso aqui, vai falar sobre o batismo infantil. Ah, mas quem foi Irineu de Lyon? Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Irineu de Lyon, ele foi discípulo de Policarpo de Esmirna, que foi discípulo do apóstolo João. E ele escreveu isso aqui, contra as heresias, em 180 d.C. Tá bom para você? Olha o que Irineu vai dizer no livro 2 de Contra as Heresias, no capítulo 22, versículo 4. Foi receber o batismo com a idade de 30 anos. Tá falando de Jesus. E de batismo, presta atenção. Foi receber o batismo com a idade de 30 anos. E depois, tendo a idade perfeita de mestre, foi a Jerusalém. E justamente podia ouvir a todos chamá-lo mestre. Ele não era diferente daquilo que parecia, como dizem os que o julgam aparente, mas o que era também o mostrava. Verdadeiro mestre, com a idade de mestre, sem renegar nem ultrapassar a humanidade, não aboliu em si a lei do gênero humano e santificou todas as idades. Santificou todas as idades por aquela semelhança que estava nele. Veio para salvar a todos, mediante a pessoa todos. Digo, os que por sua obra renascem em Deus, como se renasce em Deus através do batismo. Renascem em Deus crianças, meninos, adolescentes, jovens e adultos. Eis porque passou por todas as idades, tornando-se criança com as crianças, santificando as crianças. Com os adolescentes se fez adolescente, santificando os que tinham esta mesma idade e tornando-se ao mesmo tempo para eles um modelo de piedade, de justiça
e de submissão. Jovem com os jovens, tornou-se seu modelo e o santificou para o Senhor. Da mesma forma, se tornou adulto entre os adultos, para ser em tudo o mestre perfeito, não somente quanto à exposição da verdade, mas também quanto à idade, santificando ao mesmo tempo os adultos e tornando-se também modelo para eles. E chegou até a morte para ser o primogênito entre os mortos e ter a primazia em tudo, o iniciador da vida, anterior a todos e precedendo a todos. Ou seja, aqui fala que Jesus, ele se batizou também e veio para santificar todas as idades, e todas elas renascendo em Cristo, renascendo em Deus, através do batismo, obviamente, juntamente com Cristo, porque Cristo foi criança, Cristo foi bebê, Cristo foi jovem, Cristo foi adulto, e por isso que em Cristo todos puderam renascer e serem salvos mediante o batismo, que é o renascimento. Ok? Muito obrigado. Pode continuar aí. Ou seja, finalizando sobre o batismo é totalmente necessário, porque se você não é batizado, você não é filho de Deus. Nós temos a graça, através de Cristo, de nos tornarmos filhos adotivos de Deus, porque Cristo é o Filho de Deus e nele podemos nos tornar filhos de Deus. Por isso que somos batizados, através da morte de Cristo, que trouxe sangue e água, o sangue da nova aliança e a água do batismo, e por isso nós morremos em Cristo. Morrendo em Cristo, nós somos limpos de todo pecado e ressuscitamos em Cristo para uma vida nova nele, estando nele, sendo o corpo de Cristo, e sendo o corpo de Cristo, nós podemos ser filhos de Deus. Sensacional! E não impeça as crianças de serem corpo de Cristo, de serem limpas do pecado, de serem filhas de Deus. Não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Então eu espero que sobre o batismo esteja tudo claro. Agora vamos para a crisma. Agora, o que é a crisma? Vamos deixar o próprio catecismo responder para nós. No número 1285 vai dizer o seguinte: juntamente com o batismo e a Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui o conjunto dos sacramentos da iniciação cristã, cuja unidade deve ser salvaguardada. Por isso, é preciso explicar aos fiéis que a recepção deste sacramento é necessária à consumação da graça batismal. Ou seja, nós somos completados do batismo, é a plenitude, o complemento do batismo, a crisma. Por quê? Porque é a confirmação. Se você foi batizado criança, você não tinha essa noção de querer viver em Cristo. Não, você foi batizado para ser salvo dos pecados, para ser limpo dos pecados, se tornar filho de Deus e ter este acesso ao reino de Deus. Agora, você cresceu e você tem que escolher. Eu quero viver uma vida com Cristo ou eu não quero viver uma vida com Cristo? Aí que vem a confirmação. Você vai ter a catequese, porque aí você aprende, você vai saber sobre a igreja, vai saber sobre Cristo, vai saber sobre a Bíblia, vai saber sobre tudo. E nesse conhecimento, você vai optar. Quer viver com Cristo ou não? Tem que ser muito burro para não querer, mas beleza. Aí você vai fazer a sua escolha. E aí, o que vai consistir a sua escolha? Caso você escolha ser crismado, vai ser a confirmação da sua fé. Vai ser a confirmação do seu batismo. Você foi batizado e agora você vai confirmar isso. E assim como disse São Pedro, você vai ser batizado para a remissão dos pecados e receber os dons do Espírito Santo. Agora, mas eu já não recebo o Espírito Santo no batismo? Sim e não. Vamos explicar melhor isso. Você recebe o Espírito Santo, óbvio. Inclusive, o Espírito Santo já age em você, mesmo você não sendo batizado. Porque todas as ações que nós tomamos boas é graças à misericórdia de Deus e à ação do Espírito Santo na nossa vida. Contudo, vamos ver aqui biblicamente a confirmação, o sacramento da crisma acontecendo. Vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 14 a 17. Ora, os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido dizer que a Samaria havia recebido a palavra de Deus, mandaram-lhes lá Pedro e João, os quais, tendo chegado, fizeram orações por eles a fim de receberem o Espírito Santo,
porque ele ainda não tinha descido sobre nenhum deles, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Ou seja, eles tinham sido batizados, porém não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Então Pedro e João impuseram as mãos e então eles receberam o Espírito Santo. Por isso que a confirmação é o complemento da graça batismal, porque sendo batizado, você já morreu para os seus pecados, você renasceu em Cristo e nesse momento você é filho de Deus e você é corpo de Cristo. Agora, com a confirmação, que é a plenitude, você escolhe viver para Cristo, você é ungido com óleo, isso a gente vai ver mais detalhadamente agora mesmo. Você é ungido e recebe o Espírito Santo para que ele age em você e você viva para Cristo. Você age em Cristo e a gente inclusive vai ver isso na próxima catequese sobre não é somente crer, não é somente ser batizado, acreditar em Deus, é você agir com isso, você crer e você agir a partir disso, você ter a fé e você espalhar a palavra com isso, você agir em Cristo, você mostrar Cristo para os outros. E isso a gente vai ver na próxima catequese. Aqui nós vamos focar em explicar o batismo, que a gente já explicou, e agora a crisma. Vamos continuar no Catecismo da Igreja Católica, ainda no número 1285. Com efeito, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à Igreja, enriquecidos de força especial do Espírito Santo, assim como eu falei, e assim mais estritamente obrigados à fé que, como verdadeiras testemunhas de Cristo, devem difundir e defender tanto por palavras como por obras. É o que eu acabei de falar. Na confirmação, você recebe o Espírito Santo para que você não tenha apenas fé, você age a partir dela, você espalhe isso e você tenha isso de forma completa em você, você tenha essa plenitude do Espírito Santo em você e você queira fazer obras com isso. Parecendo um cracudo falando, porque isso é muito bom. Agora, como eu falei, essa unção do Espírito Santo na crisma, na confirmação que você recebe, ela é feita com óleo. E por quê? Isso, o próprio catecismo também vai responder no número 1293. A unção, no simbolismo bíblico e antigo, é rica de significados. O óleo é sinal de abundância. Como eu falei, você foi batizado. Só que agora, na confirmação, você vai ter a abundância do Espírito Santo. Como o próprio catecismo disse, né? Enriquecidos de força especial do Espírito Santo, você vai ser enriquecido, você vai ter isso em abundância em você, vai ter isso vivo em você, ou seja, o óleo é sinal de abundância, de alegria, ele purifica unção antes e depois do banho e torna ágil unção dos atletas e dos lutadores, é sinal de cura, pois ameniza as contusões e as feridas e faz irradiar beleza, saúde e força. É o que eu falei, irradiar. Você, mais do que batizado, você vai estar ungido no Espírito Santo, com o Espírito Santo em você, e você vai irradiar isso. Entendeu? Você vai irradiar a graça de Deus na vida dos outros. Amém, irmão? Isso no número 1293. No número 1295 vai dizer, por esta unção, o confirmando, né, quem está recebendo o sacramento da confirmação, da crisma, recebe a marca, o selo do Espírito Santo. O selo é o símbolo da pessoa, sinal de sua autoridade, da sua propriedade sobre um objeto. Ou seja, você vai estar se entregando, você vai falar, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu sou o seu. E você vai receber o selo do Espírito Santo. E você vai entregar a sua vida ao Espírito Santo para que ele haja em você. Lógico, você vai ter o seu livre-arbítrio ainda. Por isso que você não vai crismar e vai se tornar um santo de uma hora para outra. Agora o Espírito Santo age em mim, então tá tudo certo. Não, é algo em comunhão. Em comunhão, a sua ação com a ação do Espírito Santo em você. Entende? Tanto que o próprio Cristo, ele gosta de agir em comunhão com nós. Por isso que no final do Evangelho de João, ele vai dizer, recebam o Espírito Santo, aqueles que vocês perdoarem, os pecados serão perdoados, aqueles que não perdoarem serão retidos. Ele vai isso para os sacerdotes, obviamente, porque ele quer que os humanos, que as pessoas participem da redenção. Porque
Cristo, ele poderia perdoar a gente e beleza, mas ele quer que a gente participe. Então ele fala para os apóstolos receber o Espírito Santo, e o que vocês perdoarem serão perdoados, o que vocês não perdoarem serão retidos. Essa participação na própria ceia. O que é o corpo de Cristo é verdadeiramente o corpo de Cristo. A gente vai abordar isso depois, mas já para adiantar, é verdadeiramente, não é símbolo. O próprio Jesus vai dizer: meu corpo é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Isso é bíblico. Ou seja, o que é o corpo de Cristo? É pão. E como é feito o pão? Ele é o trigo da terra dado por Deus, mas também com o trabalho braçal dos homens para fazer a massa. Entende? O vinho mesmo vem das uvas, que veio de Deus. Porém, é preciso do trabalho dos homens de pisar as uvas e de fabricar o vinho. Ou seja, na própria ceia, o corpo e o sangue de Cristo é feito com aquilo que vem em comunhão com a arte de Deus, com a arte dos homens. E isso que Deus quer. Quando a gente recebe o Espírito Santo vai agir em nós em comunhão com a nossa vontade. E se a sua vontade for de espalhar isso, porque você já escolheu ser crismado, então provavelmente você vai querer levar isso para frente. Então você vai ser crismado e você vai escolher: eu quero levar isso. Então, quando você faz essa escolha juntamente com a ação do Espírito Santo, meu amigo, aí vem o que o próprio catecismo falou: abundância. Você vai fazer esse... E esse selo também, a Assunção é bíblica também. Se a gente for ver na segunda carta aos Coríntios de São Paulo, no capítulo 1, no versículo 22, nós vamos começar pelo 21 mesmo, do 22 e 23, nós vamos ver: ora, aquele que nos confirma em Cristo convosco e que nos ungiu é Deus, o qual também nos imprimiu o selo que a gente acabou de falar, e pôs em nossos corações o penhor do Espírito Santo. Ou seja, tá aqui. Ó, se você quiser até decorar, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 21 a 23. Tá aqui a crisma, juntamente com a passagem de Atos dos Apóstolos também, que eu falei, onde Pedro e João impuseram as mãos para que aqueles que eram batizados, mas não tinham o Espírito Santo ainda, recebessem o Espírito Santo. E tá aqui. É o selo, é a confirmação em Cristo que é dada por Deus para nós, e que nesta confirmação recebemos o selo da ação do Espírito Santo. Então, cara, sensacional, sensacional. Agora, quais são os efeitos dessa confirmação? Tá, eu recebi a crisma. E aí? Vamos falar aqui os efeitos segundo o próprio catecismo também. Número 1303 do catecismo. Enraiza-nos mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer Abba, Pai. E isso também graças, porque, como eu já falei, a confirmação é o complemento, é a plenitude do batismo. Ou seja, no batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. E na crisma, na confirmação, nós agimos a partir disso. Então, enraiza-nos mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer Abba, Pai, segundo Romanos capítulo 8, versículo 15. Une-nos mais solidamente a Cristo, aumenta em nós os dons do Espírito Santo, e a gente vai falar quais são esses dons do Espírito Santo, torna mais perfeita a nossa vinculação com a igreja, que é o corpo de Cristo, que nós somos participantes e membros dela a partir do batismo. Dá-nos uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, com verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo e para nunca sentir vergonha em relação à cruz. Então, essa é a ação do Espírito Santo em nós. Vai dar essa coragem, vai dar essa vontade de viver para Cristo e falar do nome dele com coragem. Isso a gente vai ver nos próprios dons do Espírito Santo e na própria, nos frutos do Espírito Santo. Tem os dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo, que a gente vai abordar agora mesmo. Catecismo da Igreja Católica, número 1830. Vai dizer: a vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes são disposições permanentes que tornam um homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito. Os 7 dons
do Espírito Santo são. E caso você esteja com a Bíblia aí, você pode acompanhar elas, ou você pode acompanhar no próprio Catecismo, número 1831, ou você pode acompanhar na Bíblia em Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. São sabedoria. O que é a sabedoria? Ele vai falar dois dons, sabedoria e inteligência. Qual que é a diferença de sabedoria e inteligência? Tem muitas pessoas que são inteligentes, mas não são sábios. E tem muitas pessoas que são sábios sem precisarem ser inteligentes. Ou seja, o que é inteligência? É entendeu? É conteúdo, entendeu? Você ter conteúdo. E a sabedoria é como você usa o conteúdo que você tem, entendeu? Sabedoria é o sábio, sabe? Aquele, o velho de barba que é sábio e te dá soluções. Ele dá soluções a partir da inteligência que ele tem. Ele usa a sua inteligência para dar soluções com aquilo, com tudo que ele tem. E a inteligência é a parte matemática, né, mecânica do cérebro que você usa na escola, que você usa lendo, que você usa estudando. Essa é a inteligência. Então você vai ter a inteligência de você citar a Bíblia, de você saber lidar com as situações, ou seja, ou melhor, você saber as coisas e ter a sabedoria de como usá-las. Então, sabedoria, inteligência, conselho, saber aconselhar as pessoas através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te usar para aconselhar os outros, ou te aconselhar mesmo. Você está precisando de um conselho e o Espírito Santo te dá esse conselho, tanto para você quanto para você com as pessoas. Fortaleza é você ter força na sua fé, você não se deixar fraquejar por conta de outras pessoas te julgando ou zombando de você por conta da sua fé. Você vai ter força contra isso, você vai ser forte contra isso, força contra o pecado, vai ter fortaleza. Ciência, que é discernir, sabe? Ter essa opção de discernir. O que é a ciência? Você discernir o bem do mal, você ter essa ciência de escolha, entende? Então o Espírito Santo vai te guiar, vai te dar essa ciência de escolha. Piedade, acredito que não preciso explicar muito, né? Piedade, caridade, entende? Você olhar com fraternidade ao seu irmão, você não ser vingativo, você ter piedade do seu irmão. E, inclusive, é por isso que nós somos pecadores. E a igreja e os padres são pecadores, instituída em pecadores. Cristo instituiu em Pedro, que negou ele 3 vezes. Por que ela é instituída em pecadores? Para que nós nos entendamos. Você vai se confessar com um padre, ele não vai falar como você pode ser pecador assim. Não, porque ele também é pecador. Então ele tem a possibilidade de entender você, de entender a sua luta, de entender o seu pecado. Entende? E daí vem a piedade, o temor e o temor de Deus. O temor de Deus é ter medo de Deus? Sim e não. Não é aquele medo de, meu Deus, eu não posso fazer nada que Deus vai me castigar. Não, Deus não é vingativo. Esses dons que a gente está falando, Deus tem abundância. Deus é esses dons. Então não tem como a gente falar aqui de piedade e não pensar de Cristo ter piedade. É lógico que ele vai ter. Ele é isso. Então, o que é esse temor de Deus? Temor de Deus é você fazer as coisas tendo um medo, mas não um medo de, meu Deus, ele vai me castigar. Mas talvez, se eu continuar nesse caminho, eu vou estar me afastando de Deus. Entende? Se eu tomar tal caminho que me leve para o inferno, qual a pior coisa do inferno? Deus vai me castigar lá? Não. É simplesmente você estar longe de Deus. É você estar na ausência de Deus. Lógico, vai ter a consequência dos seus pecados, porque Cristo morreu na cruz para te livrar das consequências dos pecados. Se você escolhe estar longe de Deus, você nega o sacrifício de Cristo. Então você vai ter que pagar por si mesmo. E aí vem as punições do inferno, né? Mas o inferno, ele é puramente a ausência de Deus. Entende? Então esse é o temor. O que eu estou fazendo que está me afastando de Deus? Entende? É esse o temor que você deve ter. Eu estou agradando a Deus ou estou desagradando a Deus? Aquele que morreu por mim? Aqui, ó. O que eu estou fazendo para Ele? Entendeu? Ele morreu aqui por mim. E o que eu estou fazendo por Ele? Entende? Esse é o temor de Deus. É você saber, eu estou agradando ou estou desagradando a Ele? Eu estou me aproximando ou estou me afastando dEle? Você tem que ter medo de estar longe de Deus. Deus é tudo.
Se você está longe de Deus, você está longe de tudo. Então por isso que você tem que ter temor de Deus. Porque se você está longe dele, desagradando a ele e criando inimizade com ele, o que será da sua vida sem ele? Não tem. Então por isso que sim, temor de Deus. E esses são os 7 dons do Espírito Santo. Agora nós vamos para os frutos do Espírito Santo. Os frutos que o Espírito Santo dá no nosso espírito, que vocês também, caso estejam com catecismo, podem checar no número 1832, ou caso estejam na Bíblia, podem ler a carta aos Gálatas de São Paulo, capítulo 5, versículos 22 a 23. Os frutos do Espírito Santo são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna. A tradição da igreja enumera 12: caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade. O que é longanimidade? Essa palavra é complicada. É a demora para se irar, entendeu? Longanimidade, paciência, né? É quase que a paciência. A paciência é citada aqui também, mas tem a paciência, você tem paciência, e tem a longanimidade, que a Bíblia diz que Deus tem longanimidade, que Ele demora para se irar, entendeu? Ele te entende, Ele sabe que você tem pecado. Inclusive, tem uma passagem de Eclesiástico que, se eu me lembrar qual, eu vou colocar aí na tela, que é uma passagem muito boa, que fala que Deus é lento na sua ira. Ele é lento porque Ele sabe que o nosso coração é mau, Ele sabe que o nosso coração é inclinado para o mal, então Ele é lento para se irar conosco, porque Ele sabe que a gente é igual você ver um bebê fazendo besteira. Você pode se irritar, mas você vai estar, pô, mano, é um bebê, entendeu? É assim que Deus olha para nós. Então, essa longanimidade, entendeu? Essa demora para se irar. Então, voltando, caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia. Modéstia, você não ficar... Entendeu? Que explicação ótima. Modéstia, continência. O que é continência? Não é você ficar assim, não, tá? Não é. Continência é você aprender a se conter. Lembra da fortaleza que a gente falou nos dons do Espírito Santo? Então, essa fortaleza é você se conter, você sentir vontade de pecar, por exemplo, e você se conter, você estar irado e você se conter, entendeu? Isso é continência, você se conter. Seu corpo está querendo fazer algo, mas seu espírito, os frutos do Espírito Santo no seu espírito é essa continência. Você faria isso, quero fazer isso, mas continência. Entendeu? E castidade. Castidade é você não ter prazeres sexuais antes do devido momento, entendeu? Que é o casamento, entendeu? Então, você não começar a ser beijando garotinhas, você, garoto pimpão, que quer dar uns beijinhos por aí, pelo menos namore, entendeu? Não sai beijando geral, que isso você está olhando para a mulher como um pedaço de carne. Você está errado. Você tem que olhar para o espírito da mulher, se apaixonar e querer uma mulher virtuosa. Leia Provérbios capítulo 31, versículo 10. Uma mulher virtuosa quem pode encontrar, pois o seu valor excede das mais caras joias. Você tem que procurar a sua mulher virtuosa, meu querido. E então você pode colocar a língua na garganta dela depois de casar com ela. Mas você tem que ter castidade, entendeu? Você procurar alguém, para ter um anelzinho desse. Show de bola, entendeu? E também não ter relações nem no namoro, né? Um beijinho até você pode no namoro. Se é um beijinho sadio, amorzinho, que não vai te deixar pegando fogo lá, beleza. Mas um beijo normal no namoro, o beijão você pode dar no casamento. E a castidade também não ter relações nem no namoro, nem no noivado, nem nada do tipo, mas sim depois do casamento também. Essa é a castidade que está totalmente na continência.
em você se conter. Pô, eu quero. É lógico que você quer, meu amigo, mas castidade e continência para você. Entendeu? Esses são e isso só vem graças ao Espírito Santo. É bom frisar isso. Você está vivendo uma vida de castidade, você está sendo uma pessoa caridosa, alegre, dá paz, né? É paciente, né? Você é bom, você é manso, né? Você é fiel. Sério? Não se glorifique por causa disso, porque isso não é mérito seu, é mérito dos frutos do Espírito Santo no seu espírito, meu amigo. Então isso é fruto do Espírito Santo na sua vida. Se não for o Espírito Santo, você está lascado, entendeu? Se não for o Espírito Santo, você está lascado. Você não vai fazer nada disso de bom, porque isso é fruto do Espírito Santo. Nós somos pecadores, nós somos inclinados para o mal, entendeu? Então, não. Não, meu amigo. Isso aqui é fruto do Espírito Santo. Você não faz isso por conta própria, não. É fruto do Espírito Santo, é dom do Espírito Santo, que você terá em abundância. Isso você tem antes da Crisma, mas isso você terá em abundância, entendeu? Você vai receber o Espírito Santo, vai ter o selo do Espírito Santo em você mesmo, e isso vai fazer você ter esses dons, esses frutos do Espírito Santo em abundância, em riqueza, e você vai querer espalhar isso, entendeu? Então, em resumo, acredito que foi tudo. Acredito que foi tudo. Então, tudo que importa, né? Eu não vou ficar falando sobre o que você precisa para você crismar, né? Sobre padrinho. Tem essas questões, né? De que o padrinho deve ter uma vida ativa na igreja, sabe? Tanto para o batismo, tanto padrinho para batismo, quanto padrinho para crisma, entendeu? Deve ter uma vida ativa na igreja, ser uma pessoa que está disposta a te guiar na fé, entendeu? Tem essas coisas que são muito importantes, mas aqui eu estou focando mais na parte espiritual, entendeu? E também de você entender de onde vem isso, para que aquilo, entendeu? Então, batismo e crisma, acredito que você já tenha entendido, tanto a base bíblica quanto a base da igreja, através do catecismo e do código de direito canônico. Caso vocês queiram um vídeo explicando mais sobre por que escolher um padrinho certo, como escolher um padrinho certo, quem pode ser batizado, quem não pode, entendeu? Eu posso fazer um vídeo à parte, pequenininho, porque é coisa rápida de se falar, mas o foco desse é apenas isso, entendeu? Eu acho que o vídeo já ficou, inclusive, muito grande, então é isso, meus amigos. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e espero que tenha sido uma catequese gratificante para vocês. Até mais, fiquem com Deus, salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!